Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. A entrevista de hoje é com o engenheiro Fernando Dacal, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, aqui em Alagoas. Com ele vamos saber um pouco mais sobre as ações do Conselho, contra o exercício ilegal da profissão, sobre a valorização profissional, mercado de trabalho, estudo da engenharia à distância, o aumento das construções irregulares e a ausência do poder público para fiscalizar e coibir essa situação que pode resultar em tragédias com mortes até, não é? Como a que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro recentemente, com o desabamento de prédios que foram construídos irregularmente em área até de preservação ambiental. Bem, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui, senhor Fernando Dacal. Como estancar essas construções irregulares aqui no estado, não é? Sobretudo em áreas de risco na capital ou com essa redução de profissionais que se tem tanto no estado quanto na prefeitura para fazer a fiscalização. E obrigada mais uma vez por estar aqui. Tudo bem, Gorete. Não, veja bem, então só podemos coibir isso com fiscalização. O CREA faz a parte dele. Fiscaliza as obras que não tem responsável técnico. Só que Maceió hoje é uma outra realidade. E para você fiscalizar, você precisa recurso humano, recurso financeiro, mas temos feito isso e tem dia a dia crescido o número de pessoas autuadas. Agora, a parte de postura cabe à prefeitura, né? E como você foi muito feliz aí quando iniciou, a máquina pública da área de engenharia foi desmontada no estado, no município, nos municípios. Isso quer dizer que há um desmonte da engenharia nos órgãos públicos? Há um desmonte. Nas instâncias de gestão pública, tanto do Estado quanto das prefeituras? Tanto do Estado quanto das prefeituras. Para você ter uma ideia, Maceió, você tem uma Secretaria de Infraestrutura que praticamente quase todo o quadro se aposentou, né? Aí, além dos baixos salários que têm sido pagos. Nós temos no Estado, engenheiro ganhando 2, 3 mil reais. E o piso da categoria seria qual valor? O piso da categoria são 6 salários mínimos para 30 horas semanais, 6 horas diárias. Isso é alvo de uma batalha, digamos assim, jurídica, não é? Do entendimento do que o poder público entende, do que a categoria entende através da sua representação e até mesmo da União, não é? Tem certas coisas no Brasil que é difícil da gente entender e é difícil da gente explicar, né? Nós temos uma lei que determina um piso salarial. Quer dizer, você só pode contratar um engenheiro pagando aquele piso inicialmente. A partir daí vem os acordos coletivos e tudo. O poder público não obedece porque se baseia na Constituição Federal, que diz que eles têm autonomia para definir a remuneração dos seus servidores. Só que a mesma Constituição não diz que é para desobedecer a lei do piso. Aí uns juristas entendem que é para se obedecer a lei do piso além da Constituição, outros entendem que não. Então é uma guerra judicial, como o país é o país da judicialização. Em tudo, não é? Tudo. Você não tem remédio, vai para a justiça. Você não tem... Os maiores salários são da área judiciária, né? Se você pegar no portal da transparência no governo do estado, você vê que todos os cargos jurídicos estão quase à beira de 30 mil, 20 e tantos, 30 e tantos. Aí você tem um engenheiro ganhando 2, 3. Muitas vezes até acima do teto, não é? Aí você tem um médico que ganha um pouco mais. Para ter um exemplo, nós temos o maior dos absurdos de prefeitura de interior, que às vezes a gente sabe nem que não tem condições nem de ser município, de se manter, né? Enquanto o vereador ganha 9, 10 mil, o prefeito agora tem aí editais na praça, se você pegar os blogs essa semana, tem pagando 1.500, 1.800 a um engenheiro, né? Chegou ao cúmulo de ter um mesmo edital que tinha um motorista de ambulância a 3 mil e pouco. Não é que o motorista esteja ganhando muito, ele está ganhando pouco, o motorista de ambulância tem uma responsabilidade grande, mas ele não teve um investimento para como formar um engenheiro, como formar um médico, como formar um administrador. Mas isso é uma distorção gravíssima, né? Que até tira o incentivo da participação desses profissionais até em concurso público. Claro, mas o desemprego está tão grande que eu defendo o quê? Quando me pergunta que não se vá a um concurso desse, deixe vazio, né? Você iniciou também dizendo que
No Rio de Janeiro houve mortes, né? Por construções irregulares. Eu tinha um professor que dizia o seguinte, quando a pessoa está doente, que está seriamente doente, se ele tiver dinheiro, ele procura um melhor médico para... Hoje a moda é, vai para São Paulo, né? Vai para o Sírio-Libanês. Quando ele está preso, ele quer o melhor advogado para soltá-lo. Mas quando ele vai construir, ele não procura o melhor profissional da área de engenharia, da área da arquitetura. Essa improvisação está na cultura, enraizada, infelizmente, senhor Dacau? Também, né, Gorete? Também. Agora... É uma questão cultural, negligenciar também a construção, ou é falta, aqui falta no de... Nordeste é mais sério, né? No Sul você vê que tem mais, eles são mais de cumprir normas, né? O Rio de Janeiro é um caso à parte hoje. Por conta da origem dessa expansão imobiliária que envolve até as milícias no Rio de Janeiro. Né? A origem do povo brasileiro, isso aí vem de antes do descobrimento. Eu li o livro espírita, que é Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, se eu não me engano, que é de Humberto de Campos, que ele conta, através dos espíritos, como foi povoada o Brasil, né? Deus tentou povoar o Brasil e o anjo Ismael, que veio para aqui para presidir, voltou e disse, Jesus, não dá para a gente montar. Porque o Senhor mandou da África um pessoal, mandou da Europa, e só foi lá, quando juntou, não deu certo. Né? Então, isso aí, o Brasil teve banco sem ter dinheiro, teve governo sem ter povo, é todo. Então, se a gente for discutir, a gente vai... Como o senhor tem acompanhado dentro desse contexto das irregularidades e como também da valorização profissional, se a gente fizer aí um contraponto, o CREA tem acompanhado essa questão da extinção do CERVEAL, porque o CERVEAL é uma referência, né, no acompanhamento e na realização de projetos, mas, claro, que não faz sentido se ter também uma instância, disponibilizar de um órgão específico, tendo o governo que contratar projetos. Né, muitas vezes. Como essa questão, o senhor esteve reunido na CEPLAG já para ver essa questão? Qual é o contraponto que faz o CREA nesse caso específico? Gorete, nós temos que fazer justiça. Nós temos, toda vez que nós pedimos, somos recebidos, tanto pelo prefeito de Maceió como pelo governador. Só que nós conduzimos o CREA com muita calma, muita tranquilidade. Nós não podemos ir além do que as nossas atribuições. No caso do CERVEAL, até nós fomos criticados porque acham que o CREA tem poderes que não tem. No caso do CERVEAL, nós procuramos o governador e questionamos ele sobre o fechamento, que nós achamos traumático. A forma precisa ter respeito com as pessoas. Né? Mas até em alguns pontos argumentados por ele nós entendemos. E ele nos deu abertura de apresentar uma proposta. E ficou combinado entre o governo do estado e o CREA que nós seríamos recebidos pela CEPLAG para discutir isso com a CEPLAG. E após a gente chegar a um denominador comum, ele irá nos receber. Então, o que nós estamos fazendo é a modelagem, porque eu acho que o governo do estado não pode ficar sem uma empresa de engenharia, já que a CERVEAL está indo à liquidação e foi demitido todos os seus servidores, a gente está modelando uma nova empresa, uma empresa que venha a ser eficiente e que venha a ser tratada como uma empresa. Isso eu fui bem claro com gestão. E outra coisa, a secretaria que tiver um serviço desta empresa tem que ir consciente de que vai ter que pagar. Né? E lá você não pode tratar uma empresa como um órgão de caridade. Né? Então, essa empresa está sendo modelada por algumas pessoas que foram dirigentes da CERVEAL, que conhecem bem, engenheiros. Né? Nós estamos discutindo isso. Seria uma proposta para o governo criar uma autarquia, alguma coisa parecida? Ou o que seria, de fato? A autarquia é uma opção, mas a gente está achando melhor uma empresa, como era a CERVEAL. O CERVEAL, né? Serviços de Engenharia de Alagoas. Que é uma empresa. Na verdade, é uma empresa. É uma empresa de economia mista.
E funcionou no governo Ronaldo Lessa assim, e quando os serviços eram pagos, inclusive os serviços que as empresas usufruíam do Cerveal. Então, agora tem que ter... Usufruiu duplamente, digamos assim? Isso, que ela é uma empresa, ela está para vender serviço. Então, ela tem que funcionar como se fosse uma empresa privada, que o seu dono maior é o governo. Que é o Estado. Essa proposta já está praticamente modelada. Nós vamos voltar, ia ser hoje, mas infelizmente o secretário pediu para adiar para o próximo dia 2. Nós vamos apresentar a ele e convidá-lo, que nós estamos fazendo uma visita à empresa do governo do estado de Sergipe, que é referência. É um modelo referencial. É referência, inclusive tem uma tabela de honorário de serviço que é usada por vários órgãos, quando não tem no SINAP, vai ao CEOP. O que é SINAP-CEOP? SINAP é uma tabela de preços de serviços de engenharia que é da Caixa Econômica. Né? Ela referência para as construções financiadas pela Caixa. Todas as obras públicas hoje têm preços referenciados. Certo? E o CEOP? E o CEOP de Sergipe serve também como referência de preço. E nesse sentido, pode-se dizer que o governo está simpático a essa ideia? Dessa reorganização que vem de uma forma diferenciada? Eu não queria usar o termo simpático, mas ele está aberto. Não é? Como está aberto nessa negociação minha, que vem se alongando muito, a gente já disse o governador, mas ele me pediu para fechar o secretariado dele para a gente voltar a conversar de salários de engenheiros do Estado. Isso é uma questão permanente, não é? Porque há secretarias que ainda dispõem de engenheiros que estão lotados. Isso. Eu queria fazer uma referência só ao seguinte. Quando eu falo engenheiros, eu falo engenheiros, arquitetos, técnicos, porque nós sofremos umas separações ao longo do tempo, que isso eu entendo, pessoalmente, não é o presidente do CREA, como nós estamos passando por um processo de autofagia. Porque se a gente está junto, é mais forte. Arquiteto depende de engenheiro, o engenheiro depende de arquiteto, nós dependemos de técnico. É um elo no trabalho. Claro. Né? A partir da hora que ele diz, não, eu quero ser o meu conselho, eu quero ser o outro, enfraquecem todos. Ou se unem todos numa causa única, né? Isso. Essa é a saída. Aí quando o CREA diz engenheiros, para depois não dizer que a gente está... Nós lutamos por todos. Nós temos uma lei em Palmeira do Cine para cumprimento do piso, que quando nós fomos questionados que tinha alguns arquitetos, nós prontamente pedimos que colocasse nessa lei. Então é isso. Quando eu digo a engenharia está desmontada, não é só os engenheiros não, é engenharia, arquitetura, todos os trabalhos técnicos. E a Cerveal não podia funcionar uma empresa técnica no modelo que estava, com 70 e poucos funcionários, só 20 e pouco era técnico. Não é? Tinha mais administrativo do que técnico. Que não é o papel. Né? O papel não é a atividade pois fim. Exatamente. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o engenheiro Fernando Dacal, que é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui no estado de Alagoas, o CREA. E com ele vamos tratando aqui das ações, não é, do Conselho em nível nacional, como também através do CONFER e também do CREA aqui no estado de Alagoas. Falemos agora sobre a fiscalização, sobre o exercício da profissão. A gente sabe que e veio à imprensa, né, as denúncias de profissionais que se passavam por fiscais do CREA aqui quando viu uma construção, uma reforma, qualquer coisa desse tipo. E aí o CREA tomou a iniciativa de colocar na sua página inicial, não é, os profissionais do CREA que estão habilitados profissionalmente, os fiscais, a fazer esse trabalho. Mas ainda assim, há problemas, continua acontecendo, senhor Dacal? Continua. Quando eu assumi o CREA, esse cidadão já agia aqui em Alagoas desde 97. Eu assumi em 2015, quase 20 anos, né? E nós, de pronto, procuramos a Polícia Federal. E ele foi preso, né? Ele foi preso agora pela Polícia Rodoviária Federal, que foi quem conseguiu, quando a gente contactou, monitorá-lo e prendeu. Mas ele foi preso hoje. Amanhã ele estava solto, pagou uma fiança e saiu, e já aplicou. E eu queria dizer à população que ele agora está dizendo que estava com a carteira no meu nome. E a denúncia que veio foi essa. Eu sou Fernando Dacal, aquele gordinho é um estelionatário. Se ele chegar na sua porta, pode chamar a polícia de novo, ou ligue para o CREA para a gente ir para lá com a polícia. Porque ele foi preso com várias provas, várias queixas, e no outro dia foi solto, porque o crime era afiançado. E está aplicando de novo. Mas no site que nós estamos mostrando aqui agora, aqui na base do vídeo, a população pode checar no seu smartphone, no seu celular. E outra coisa importante, Gorete, o CREA nenhum funcionário do CREA recebe dinheiro de ninguém. Qualquer taxa do CREA paga através de boleto bancário. E ele tem cobrado pelo serviço na hora. Na hora. Ele foi preso com R$6.000, mais de R$6.000. E o delegado queria aplicar uma fiança de 5. A Polícia Rodoviária foi que disse, o senhor pode soltar, porque ele está com 6. Se o senhor cobra 5, então ele pagou uma fiança de R$15.000. R$15.000. E continua agindo. E o que fazer? Uma reincidência nesse ato criminal? Ele já vinha praticando reincidentemente, digamos assim? Tem vídeo dele em loja comercial aqui do centro de Maceió. Tem vídeo dele de loteria, ele com a senhora de idade fazendo um depósito de R$500 numa conta de uma pessoa, que a conta é no Rio de Janeiro, mas com o endereço de Maceió. Tem queixa na delegacia de Jatiuca, porque foi essa senhora. O CREA compareceu e fez outro BO. Mas, infelizmente... Qual é o procedimento padrão de um profissional, de um fiscal habilitado pelo CREA, ao chegar numa residência onde está, ou num canteiro de obras de uma residência que está em execução? Ele vai procurar saber quem é o responsável técnico do serviço. E vai pedir se tem a RT, só. Se não tiver um responsável técnico, ele lavrará um auto de infração. A pessoa tem 10 dias para se defender, para responder a esse auto, e o processo vai no CREA. Ele não pede dinheiro, nem cobra nada de ninguém. Se a pessoa tiver o responsável, mas não tiver RT, ele dará um prazo na hora para que a pessoa notificará com o auto, mas a pessoa pagando RT se defende. Agora, pois está colocado aí as formas como a população pode se defender, porque os instrumentos estão na palma da mão, não é? É só acessar o site do CREA, que lá tem, inclusive, os fiscais que estão habilitados com a foto lá. Os carros do CREA, todos eles são postados como fiscalização federal. Pois bem. Agora, em relação ao exercício legal da profissão de engenheiro ou de agrônomo, esse trabalho, ele tem ocorrido aqui no estado de Alagoas ou não? Tem. A gente tem. Desse dia a gente recebeu uma denúncia de uma pessoa que estava se passando por engenheiro e informamos de pronto que não era engenheiro, até opinando sobre problemas no bairro do Pinheiro.
Que o CREA está acompanhando, né, por determinação do CONFEA também. Nós estamos acompanhando desde o dia 8, foi dia 3 teve aquele tremor, dia 8 nós fizemos um debate no CREA, onde levamos profissionais habilitados realmente no estudo daqueles problemas. Pois é, e dentro dessa situação ainda houve caso de alguém se passar por engenheiro? Não há, constantemente há, não tem... Não só aqui em Alagoas, não. No país inteiro, claro, mas qual é Não só como engenheiro, mas também como médico. Só que o médico é o seguinte, o camarada foi pego em Porto Calvo, ele saiu do hospital no Camburão, porque o exercício legal da profissão do médico e do advogado é um crime. O da engenharia não é. Mas por que essa discriminação? Porque a gente precisa alterar a lei. Tem um projeto de lei no Congresso já há anos. Mas que coisa absurda. O crime é da mesma natureza. O absurdo não é isso. O absurdo é que nós fizemos uma campanha para ver se a lei passava. Na época até o deputado Ronaldo Lessa era coordenador da bancada. E um deputado da Paraíba disse que não ia votar nessa lei não, porque ele tinha muito amigo mestre de obra. É um absurdo. O perfil do nosso... É o perfil da representação lá, né, no Congresso. Bem, como o senhor falou no Pinheiro, não é, recentemente o CREA realizou uma visita técnica aos trabalhos, não é, executados lá no Pinheiro. O Conselho é parte dessa comissão de acompanhamento, instituída também pelo Conselho Federal, não é, de Engenharia e Agronomia. E o que foi visto lá nessa visita técnica? Primeiro vou voltar um pouquinho mais para exercício legal da profissão, que a gente vê. No caso do Pinheiro, a gente vê muito. Você pode ver que tem muita gente aparece na mídia, na televisão, dando opinião técnica sem ser técnico. Sem ser nada. Nada. Isso é exercício legal. Também. Também. E nós avisamos isso numa reunião que tivemos na prefeitura. O que nos estranha é que desde 8 de março de 2018, os técnicos que tiveram, geólogos, engenheiros de minas, engenheiros civis, até conseguimos levar até o professor Abel Tenório, que é uma referência no ensino da engenharia no estado de Alagoas, principalmente nos problemas hidrológicos. Né? E naquela época já se caminhava para quê? Que ali tinha alguns problemas que eram para ser encaminhados por quê? Falha geológica, a própria mineração e água. Drenagens e esgotamento sanitário. E cobramos, entregamos um documento à prefeitura, ao governo do estado. Foi feito algo? Não, em termos de drenagem, não, está sendo feito agora. Se tivesse feito atrás, nós tivemos um relatório que foi feito pelo procurador, que ele colocou um parágrafo, uma frase no parágrafo bem interessante, que a única coisa que tinha oficial era se chover, corra. E é o que nós temos. Então a gente cobrou muito no workshop que houve do Ministério Público, como os laudos de inspeções prediais. Veja bem, nós temos uma lei municipal de inspeção predial, 6.145 de 2012, desde o acidente da Boate Kiss, que obriga a inspeção predial de tudo que é obra, é ponte, é prédio, Não foi feito uma inspeção predial para definir aquelas áreas. Não tem nenhuma RT no CREA. Nada? Nada. Então a gente questionou isso. Então como vocês definiram que ali é vermelha, ali é laranja, ali é amarela? Ah, não, a gente passou e olhava, fazia uma vistoria. Mas a senhora é geóloga. Quem fez? Foi a Defesa Civil? Profissionais estavam envolvidos. Então, tem residências ali que é um crime, está sendo abandonado sem ter a comprovação científica, digamos assim. Então, técnica. Depois de lutas e lutas e lutas, os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho, juntamente com a Prefeitura e a Braskem, e houve a requisitar o CREA participar de um termo de cooperação técnica, onde a Braskem se propôs, já que a Prefeitura alegava que não tinha condições, a Braskem disse, não, nós vamos pagar para fazer a inspeção da drenagem. Então, nós fomos convidados, estivemos lá na quinta-feira, já com os primeiros, se eu não me engano, 800 a 1.000 metros feitos, onde há vários problemas de drenagem. Né? E pelo que eu tenho ouvido, a minha especialidade não é em solos profundos, eu sou engenheiro civil. Mas eu levei o geólogo, o engenheiro de Minas, o Ener, que é indicado pelo CREA participar do grupo de trabalho no CONFIA,
que é engenheiro de Minas. E a gente viu que o maior devido ao problema estado lá, da drenagem, gente, o maior problema ainda é drenagem, água. É água. É água. Que acumula que vai nas para as partes falhas mais baixas. geológicas. Além daquilo ali, o professor Abel, no dia 8 de março de 2018, disse, aquilo ali é uma bacia endorreica. Ou seja, as águas têm que ir para ali, é uma bacia que não joga as águas no mar. Ou seja, aquilo ali devia ser um Vai sendo depositário absorvido para a alimentação do lençol, realimentação do lençol. Então, nós tivemos lá com o pessoal que está responsável pelos serviços, tem uma empresa que com um robô vem filmando tudo, vem detectando onde e há prospecta falha. também. Não, eles primeiro estão na drenagem. E já detectaram que vão refazer partes de drenagem, né? Principalmente, a gente tem umas coisas que vai chegando as informações para a gente, Gorete, e é uma coisa absurda. Diz que a área vermelha é tudo aquilo. Aí a igreja, Menino Jesus de Praga, estava na área vermelha. Não tem nenhum problema. Aí tiraram a igreja da área vermelha. Aí a área, tudo área vermelha. Não há segurança sobre nada. Aí não dá. Aí as informações estão... desencontradas. E o tempo vai. O tempo vai. E agora, qual é a preocupação? Vem a quadra chuvosa. Se é para, quando der 30 milímetros, correr, vamos evitar que o povo não corra. Vamos trabalhar drenagens. Está se trabalhando também com uma empresa que vai instalar um GPS. E o problema de drenagem naquela região é há mais de 50 anos. É antigo. É muito antigo. Sempre quando chovia ou quando chove, né, aquela área mais baixa vira um rio, na verdade. Os nativos ali, mais velhos, ele diz, ali tinha uma lagoa. Exatamente. Né? Exatamente. Eu sei que você morou lá. Sim, exatamente. Porque era um frequentador. O Jardim Acácia tinha muitas jovens bonitas e nós frequentávamos muito lá. Eu acho que a informação é irrelevante para o assunto. Mas eu, na minha juventude, eu tive uma namorada no Jardim Acácia. E ali a gente tinha um problema de fossa muito grande, na época que eu fiz engenharia. E não entendia de nada, mas a gente sabia que tinha muita fossa naqueles prédios e hoje ainda continua tendo. Tem prédio que tem mais de uma e às vezes muito próximo, né, da fundação. Então, esse trabalho está sendo feito e pediram que o CREA acompanhasse. E a nossa fiscalização está acompanhando para e passo. Agora, essa questão da drenagem, que é um agravante para a situação do Pinheiro, a gente, passando pela cidade, observa que a quadra chuvosa está se aproximando e não se vê trabalhos sistemáticos nem para Salgadinho, nem para as ruas em geral, para a limpeza de galeria, para a limpeza de meio-fio, enfim. Por onde a água passa, vai encontrar muito entulho, muita sujeira, né? A cidade está assim. Mas veja bem, eu sou engenheiro, mas vamos ver, a máquina está desmontada, não tem quem pense, não tem quem planeje, não tem quem execute. Até você contratar, você vai ter que contratar. E quem fiscaliza? Não é? É esse o problema. O problema é esse. Você tem que ter um... Eu acho que hoje se terceiriza tudo, mas Qual tem que ter um quadro mínimo. Qual é a causa do desmonte, mínimo. o quadro mínimo que não existe tanto no Estado quanto na Prefeitura? Uma grande pergunta. Pois é. Por que essa situação? Porque acho que a engenharia não mata. Agora dizem que o bairro vai afundar. Eu acredito que não. Aí agora, como é que tem? Você tem aí vários técnicos. Temos técnicos competentes no Estado, na universidade, em outras faculdades, que poderiam estar participando desse trabalho. Mas a gente não tem. O Estado e o município deveriam convocar esses técnicos para colaborar nesse trabalho. Nós não temos laudo de inspeção, a Prefeitura não cobra as inspeções, que é para cobrar. O prédio da Assembleia fez a inspeção periódica, para a gente ver como é que está a manutenção, aí quando cai. Aí o que a gente vê é coisas que não tem como imaginar. O Tribunal de Contas da União, que é o órgão fiscalizador, que tem punido bastante, tem feito um trabalho grande, e constrói um prédio em estrutura totalmente metálica. À beira-mar. De uma praia que é o segundo ponto de maior corrosão aqui. Que é a Praia do Sobral, né? E agora para demolir, que a Câmara de Vereadores tem que autorizar. Tem que cobrar do Tribunal de Contas que para lá... Como é que se projetou uma construção inadequada para aquela situação, e né? se abre um processo administrativo para saber que foi a responsabilidade brilhante ideia. Para cobrar a responsabilidade. Não se cobra dos outros? Vamos ver. Tem que se cobrar de todos, né? Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o engenheiro Fernando Dacal, que é presidente do CREA, aqui em Alagoas, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Nosso assunto ainda essa questão da fiscalização, né, das obras, que ele acabou de colocar que praticamente inexiste nos órgãos públicos, né, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, profissionais para fazer esse trabalho. E o CREA sozinho também não consegue fazer na totalidade, na demanda que existe. Eu pergunto, se na capital há esse problema, o que dizer no interior do estado? E tenta se resolver pagando R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 1.800 um engenheiro. Primeiro que os engenheiros hoje não saem com o conhecimento que saía há 30, 40 anos atrás. Se você olhar o nível... Quando eu me formei, a gente botava no mercado em Alagoas 80, no máximo 80 engenheiros ao ano. Hoje a gente tem algo em torno de 1.000. 1.000 profissionais? 1.000 profissionais da engenharia todas, né? Emprego. É uma relação conflituosa, né? Quase não tem a condição de absorver esses profissionais todos numa condição de salário compatível com piso e tudo mais. Eu recebi a gente recebe muito currículo. Eu recebi um pedido de uma engenheira que fez disse ela que entregou um currículo, depois me ligou um amigo também, o negócio do currículo para uma consultora. E eu, por acaso, hoje encontrei o dono da consultora e falei com ele, você está contratando engenheiro, só você que está, porque o pessoal tá louco aí. Ele disse, rapaz, foi uma loucura, porque eu contratei uma empresa para fazer uma seleção. Eu queria um engenheiro para se inscrever 306. Isso é um reflexo do mercado de trabalho. O que fazer? Qual seria a solução para uma situação como essa? É uma questão nacional? É o fato de que está parado o setor? O que é que está acontecendo, de fato? A gente no Brasil, a gente olha muito o negócio do vizinho, né? Então, com aquele boom, com Minha Casa Minha Vida, aquele boom todo, então toma, abri curso de engenharia. Isso foi o quê? 2009 a 2014, mais ou menos. Mas tem unidades do Minha Casa Minha Vida que estão pela metade, né? Não foram concluídas também, né? Está parada, a obra está parada. Tá. Não é isso? É outro problema. Porque se o governo que assumiu tivesse dado continuidade, todos estariam favorecidos, né? Na cadeia produtiva. A obra parada, ela vem de quê? Primeiro, a maioria dessas obras de prefeitura é recurso federal. Aí se empenha uma parte, aí vou empenhar a outra. Aí não empenha, não vai, a obra para. A outra, todos os preços são referenciados. E hoje a guerra os descontos que estão altos demais. O camarada acha que vai fazer aditivo, baixa o preço mergulha é referenciado, na obra, mergulha sem ter a condição. Sem ter a condição, muitas vezes, que é isso que ocorre na maioria das vezes, as construtoras não têm a condição e mergulham pensando lá na frente num aditivo que vai cobrir. Pois é. Não é? Então, é uma coisa que tem que se repensar. Nós temos com uma lei de licitações que abre uma margem para desconto de 30% ou até mais, dependendo da média das propostas. Mas o senhor não concorda que o governo deveria dar uma prioridade a organizar isso para impulsionar as obras que estão paradas? A gente só vai voltar a se desenvolver com a ajuda da engenharia. Quem dá emprego mais rápido é a engenharia. Se você olhar as propagandas, vou dar um exemplo, que eu digo muito ao governador prefeito.
O exemplo que eles dão de propaganda, de sucesso do governo deles, é nas obras. Essa semana vi o governador, vamos inaugurar o Hospital da Mulher, né? Ele me disse, eu prestigiei a engenharia, tem obra. Eu digo, eu não estou falando em obra, eu estou falando em qualidade de trabalho. O mercado está permanentemente... Então, tem que dar uma atenção à engenharia. Né? Ou então ele vai fazer propaganda com processo, outra coisa. Eu conversei com o doutor Emanuel, do Conselho de Medicina, e digo, ou a gente se une todos os conselhos para fazer um conselhão aqui em Alagoas, para a gente ver os pontos nossos, ou as lutas começam a dificultar. Né? Mas, infelizmente, às vezes vem as divisões, as vaidades. Né? Isso não une, né? Isso desagrega, na verdade, e enfraquece qualquer luta que se coloque, sobretudo de luta de categorias profissionais. Mas falemos sobre acessibilidade aqui em Alagoas. Como anda essa relação? Eu lembro que a Prefeitura de Maceió, há um tempo atrás, fez um levantamento, até na parte baixa da cidade, e havia muito o que corrigir. E, no geral, como o CREA entende essa questão da acessibilidade, sobretudo na área urbana? Nós temos um convênio com o Conselho Nacional do Ministério Público. E essas questões estão cada dia evoluindo mais. Até porque hoje quem cuida disso no Conselho Nacional do Ministério Público são pessoas portadoras de deficiência física. Nós partimos agora o quê? Nós treinamos todos os nossos fiscais, contratamos um treinamento da BNT. O instrutor era deficiente, eu estou trazendo de volta esse treinamento, vou convidar os órgãos públicos, vou convidar algumas prefeituras que mantêm convênio com o CREA, para que treinem seus profissionais, porque nós vamos passar a fiscalizar. Não é? Nós já notificamos a CETRAN quanto à obra do viaduto Jacarecica, que previa uma passarela, não tem a passarela, aí nós notamos que tem um semáforo, um quebra-mola para poder ter a faixa de pedestre. Aí quando a faixa de pedestre chega no ponto do ônibus, não tem a base certa para o deficiente entrar no ônibus. Nós notificamos e recebemos a resposta da CETRAN, que a obra ainda não está concluída, estamos aguardando a conclusão para fazer outra. Aí nós vamos responsabilizar também o responsável técnico da construtora. Quando nós assinamos um RT, nós assinamos uma declaração que temos conhecimento das normas e da legislação de acessibilidade e mobilidade. Se a gente não cumprir, a gente está descumprindo uma lei, que a norma de acessibilidade hoje é lei. Essa fiscalização abrange todas as obras que forem efetivadas aqui no Estado, não é? Porque falta muito, se anuncia uma obra com uma ciclovia que não existe. A Prefeitura evoluiu, ela já tem uma cartilha de calçada. Precisa se atentar bem. Todas as calçadas hoje, ela tem as faixas de serviço, tem que ter uma passagem para o cadeirante, que tem que ser um piso liso, não pode ser uma cerâmica, não pode ser um intertravado. Antiderrapante. Tem que ser um piso liso antiderrapante para que a cadeira não trepide. É bem clara a norma. E a Ainda tem também libras para deficiente visual? Tudo. O deficiente visual hoje, se você olhar pela cartilha da Prefeitura, os prédios novos eles já estão com o piso direcional já colado com a parede, que é justamente para o deficiente físico. Mas há muito tempo foi feita essa fiscalização e parecia que tinha dado um prazo para que as irregularidades fossem solucionadas. Mas até agora é só andar, por exemplo, se você vai na Ponta Verde, por exemplo, altos e baixos, realmente andar nas calçadas... Rampas sem a inclinação correta. Exatamente. É um verdadeiro festival de irregularidades. Então, o que é que o CREA vai fazer agora? Nós vamos treinar os órgãos públicos, né? Se houver vagas, alguns profissionais nós vamos abrir também. Se precisar, outra turma entrará, para poder a gente entrar numa cobrança mais efetiva. Embora nós não temos o dedo de embargo. Né? Só a Prefeitura, Só a Prefeitura, eu já fiz um contato, uma ocasião com a Prefeitura, mas eu disse, nós temos que começar pelos prédios públicos. Para dar o exemplo. Para dar o exemplo. Pois bem,
Sobre ainda essa questão da qualificação profissional, a informação de que haverá um congresso técnico-científico de engenharia e agronomia, CONTEC, não é isso? CONTEC. Qual é a perspectiva que se tem da participação de Alagoas nesse evento em nível nacional? Nós estamos fazendo, agora em maio e começo de junho... Em Palmas, no Tocantins, não é isso? Isso é em setembro, mas nós temos aqui, vamos ter alguns congressos estaduais aqui e faremos o fechamento em Maceió. Qual é a questão central na discussão? Nesses congressos, a gente sempre leva uma palestra técnica e os profissionais discutem proposta para que a gente leve para o Congresso Nacional. Aí é tirada uma delegação de Alagoas, uma delegação de cada estado, no caso, e lá faz a outra discussão, se fecha um pacote de proposta, aí o CONFEA tem 3 anos para aplicar isso. Às vezes, hoje eu mesmo estava olhando, a rede social é um negócio tremendo, e todo mundo ali faz tudo, critica tudo. Então, se criticando isso. Mas precisa se participar, tanto para dar nas propostas, como depois para cobrar. Né? Claro. As expectativas sobre a Frente Parlamentar da Engenharia do Congresso Nacional, que já teve a presidência do então deputado Ronaldo Lessa. Nós fizemos já esse ano 2 ações parlamentares dentro do Congresso. Agora, a semana passada, semana retrasada, nós fizemos uma, que foi porque nós temos a PEC, ou a MP 873, que é aquele problema do sindical, de pagamento do imposto sindical, que um nobre deputado do Novo de Minas Gerais colocou 2 emendas propondo acabar com a anuidade do Conselho, considerando que o Conselho é um sindicato. O Conselho não é sindicato. O Conselho regula e fiscaliza o exercício profissional. Ele tem uma atribuição que foi dada pelo governo para fazer isso em nome do governo. Por isso que o CREA é uma autarquia sui generis, uma autarquia federal. Então nós fomos lá para explicar e conscientizar os nossos parlamentares o que é o Conselho e o que vai ocasionar se isso acontecer. Primeiro, é inconstitucional, já está se lutando para isso. E segundo, a gente vê uma PEC que tem um motivo só, que é regular o pagamento da contribuição sindical, ter mais de 500 emendas, né? Uma PEC não, desculpa, uma MP, né, que é uma medida provisória. Então, essa foi uma das ações. E temos ações, hoje já tem uma agenda parlamentar, com todos os projetos de interesse. Eu vou pedir até para o Vinícius deixar com você aqui, no caderninho. E pode conciliar algumas dessas questões com a frente parlamentar estadual? Pode sim. Pode sim. As expectativas para esse ano, no decorrer de 2019, para as ações do CREA aqui em Alagoas, o que pode se colocar como prioridade? A prioridade é a fiscalização do exercício profissional. Nós vamos focar, como estamos focando, equipamos nossa fiscalização. Estamos já hoje cada fiscal já sai para a obra sabendo o que vai fazer, para o serviço, para a região, né? Estamos dando continuidade aos convênios com a prefeitura. Ontem tivemos na prefeitura de Arapiraca, então estamos tentando firmar uma cooperação técnica para a troca de informações, né? Já tivemos anteriormente uma conversa com a Receita, mas que voltaremos a ter. Fechando o cerco contra o exercício ilegal da profissão. Claro, né? Claro. Porque a gente tentou um convênio com a Eletrobras, infelizmente foi vendido, a gente está dando um tempo aí, né, para que a Equatorial, para quê? Porque quando tiver uma ligação de um canteiro de obra, de um negócio novo e tal, a gente tem acesso para que a gente fiscalize. Né? Porque a primeira coisa que você tem no canteiro de obra é ligação de água e de luz. E não pode ter ligação clandestina também, então, né? Pois é. Bem, estamos no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações? Só agradecer, Gorete, dizer que o CREA está à disposição. Né? Quando precisar informar a sociedade, a gente está aqui para prestar com os esclarecimentos quanto à área de engenharia e até a área técnica como um todo. Né? E dizer os servidores, principalmente do Estado, que a luta nossa continua, nós estamos continuando dialogando. Teremos uma reunião a semana que vem para discutir de novo essa caso da empresa de engenharia do Estado,
E vamos tentar conscientizar o governo do estado a importância da engenharia, como também da prefeitura de Maceió. E quanto ao caso do Pinheiro, eu acho que a gente está tendo já um desfecho apontando mais ou menos para o que é, né? Qual é o problema prioritário de lá, e vamos aguardar esse encerramento do final do mês, esperando, veja bem, que a CPRM emita um laudo técnico. Nós não vamos esperar mais relatório. Passou a fase de relatório. O laudo técnico é um relatório, o laudo é um relatório técnico, né? Esse negócio de dizer se chover, corra, aí a gente já está sabendo o que vai fazer. Instintivamente, quem mora no bairro do Pinheiro já está fazendo isso, né? Isso, nós vamos receber ainda essa semana os empresários do Pinheiro, vamos mostrar o que está sendo feito. Estamos tentando, aguardando que termine esse trabalho da drenagem para dar uma satisfação às comunidades técnicas inicialmente, para depois a gente abrir para a comunidade em geral, até para que se discuta e se troque experiências, né? Mas a gente está atento, às vezes é mal compreendido, porque a gente não usa a mídia para assustar, para aterrorizar. A gente quer que tenha a solução. E quem vai dar a solução são os técnicos. Veja bem, nós estamos de olho em quem fala como engenheiro, quem fala como geólogo, quem fala como técnico, sem ter habilitação para isso. Isso chama-se exercício ilegal da profissão. Hã? Com as penalidades aí previstas em lei, Em né? lei. Bem, eu agradeço mais uma vez ao senhor Fernando da Cal, presidente do CREA, e, claro, aguardando uma nova oportunidade para fazer esses esclarecimentos à sociedade. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada a você também que nos assistiu, e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.